Ônibus lotados e projeto no papel. Mesmo com o recurso já aprovado, a implantação do BRT se arrasta há mais de 3 anos em São José dos Campos. Novo transporte poderia melhorar o serviço público da cidade. Novo equipamento em operação. Com o uso do bafômetro passivo, o Blitz da Polícia Rodoviária Federal aborda mais de 3.000 motoristas em saída de festival de música em São José dos Campos. Uma pessoa foi presa por embriaguez e outras 107 autuadas. Em Lorena, adolescente de 14 anos dirige o carro do irmão, faz ultrapassagem perigosa e bate num ônibus de turismo. 4 pessoas ficam feridas. Quarto caso de afogamento em menos de uma semana. Bombeiros continuam as buscas por jovem de 19 anos que desapareceu no domingo na Praia Vermelha do Centro, em Ubatuba. Estrangeiros fazem arrastão em evento e furtam mais de 20 celulares em São José dos Campos. 5 pessoas foram presas. Época de contratações no comércio. Lojas de São José dos Campos começam os preparativos para o Natal e recrutam novos funcionários. Nos shoppings, Papai Noel já tem emprego garantido. Derrota em casa, São José deixa escapar a classificação adiantada e deixa tudo para a última rodada da Bezinha. E você vai ver ainda como foi o último dia da FLIT, a Feira de Literatura Infantil de Taubaté. Mais de 30.000 pessoas passaram pelo evento durante 7 dias. Segunda-feira, 24 de setembro. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Com recurso de 800 milhões de reais já aprovado pela Caixa Econômica Federal, o projeto de implantação do BRT, o transporte rápido de ônibus, virou uma novela em São José dos Campos. Elaborado há 3 anos na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida, o projeto que poderia minimizar os transtornos para quem depende do transporte público na cidade ainda não saiu do papel. Alterações na proposta original que foram solicitadas pela atual gestão no ano passado ainda não tiveram o aval do Ministério das Cidades. Enquanto isso, os ônibus seguem lotados e sem muitas opções para quem mais precisa, que são os passageiros. Nos horários de pico em São José dos Campos, o transporte coletivo é sempre assim. Ônibus lotados e passageiros no aperto. Quem embarca nos coletivos na Avenida Cidade Jardim enfrenta transtornos como esse todo santo dia. É complicado, né? Porque a gente tá indo pro serviço, aí às vezes cansada, né? Aí muito cheio, nossa. Normalmente esse horário, por ser horário de pico, é sempre lotado, sim. Acho que esse horário eles deveriam aumentar um pouquinho o fluxo das linhas, né? Não tem outra opção de ir trabalhar, a não ser o ônibus, né? Pois é, Daniela. Até tem outra opção, mas às vezes nem as vans têm muito espaço sobrando. Tem dia, até a própria van vai bastante cheio. Esse horário é bem complicado e imagino que deveria ter mais ônibus, mais opção para a população, na verdade. Elaborado na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT, em 2015, o projeto para a implantação do BRT, o transporte rápido de ônibus, poderia facilitar o deslocamento dos usuários do transporte público na cidade. Ele funcionaria com ônibus articulados, mas em um sistema mais moderno. O projeto contempla a construção de 4 corredores exclusivos, totalizando 26 quilômetros de extensão e terminais de embarque e desembarque. Mas apesar do recurso de 800 milhões de reais já estar aprovado pela Caixa Econômica Federal, ele nunca saiu do papel. Só os estudos de viabilidade custaram aos cofres públicos quase 23 milhões de reais. Seria ótimo, porque é muito tempo que você fica no ponto, às vezes, e muito lotado os ônibus. Eu levo 1h30 para chegar no serviço, que é da Zona Leste até a Zona Sul, num ônibus. Então, ajudaria muito, mas eu acho que isso não está perto para acontecer, não. Você vê as outras cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu estive por lá recentemente, em janeiro. Quer dizer, funciona.
Por que São José não? São José aí está a quarta cidade melhor de se viver. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, a Prefeitura realiza agora tratativas com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica para que o projeto seja apenas para as obras de infraestrutura com a construção dos corredores do transporte público. Se a proposta for aprovada, a administração municipal pretende lançar outro edital que abrangeria a operação do BRT junto com a nova concessão do transporte público. O contrato das 3 empresas de ônibus que operam na cidade encerra em 2020. Se eu colocar a operação de ônibus sendo tratada do BRT por outra empresa, que não aquela que faz parte do consórcio atual, eu posso ter problemas, né, tanto na gestão disso quanto na questão jurídica, e submeter as empresas atuais também a iniciar uma nova operação num processo final de contrato de concessão também é complicado e praticamente inviável. Então é isso que a gente está optando, por trabalhar somente com as obras de infraestrutura, porque eu consigo comprovar a funcionalidade dessas obras e receber o reembolso da Caixa, do que ficar amarrado com financiamento de 800 milhões de reais, que está prejudicando a capacidade de investimento do município e sem ter uma garantia de reembolso por conta do envolvimento com a operação e uma eventual nova empresa operando. Ainda de acordo com o secretário, o prazo dado pela União termina no fim de outubro. Caso as alterações solicitadas não forem aprovadas pelo Ministério das Cidades, a Prefeitura terá que buscar outro financiamento e iniciar um novo projeto. Até o final do mês que vem a gente não tem uma resposta positiva com relação a isso. A gente pode ter como estratégia desvincular esse contrato de financiamento e refazer um novo contrato aí com valores menores e mais adequados para aquela necessidade que a gente tem na cidade hoje. São José hoje não oferece alternativa ao automóvel. O automóvel hoje predomina porque a falta de um modal que possa substituí-lo ainda não temos. Isso seria o BRT, que é um ônibus rápido que pode, com mais conforto, substituir o automóvel. Uma pessoa foi presa e outros 107 motoristas autuados por embriaguez ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro durante as operações da Polícia Rodoviária Federal realizadas na saída de um festival de música em São José dos Campos. Ao todo, 3.226 condutores foram abordados nos 2 últimos finais de semana do evento. Os bloqueios aconteceram na rodovia Presidente Dutra, no acesso ao bairro Limoeiro. Durante as abordagens, os policiais utilizaram um novo equipamento conhecido como bafômetro passivo, que detecta a embriaguez de maneira mais rápida. Não houve registros de acidentes no trecho. 4 pessoas ficaram feridas, sendo 2 delas em estado grave em um capotamento no quilômetro 49 da Via Dutra, no trecho de Lorena. As vítimas estavam em uma caminhonete conduzida por um adolescente de 14 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele perdeu o controle da direção após realizar uma ultrapassagem e colidir com um ônibus de turismo. Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa da cidade. O adolescente que dirigia a caminhonete disse aos policiais que seguia para um sítio na zona rural de Lorena. O dono do veículo, irmão do menor, prestou depoimento e um boletim de ocorrência foi registrado. Os bombeiros devem retomar amanhã as buscas ao jovem de 19 anos que desapareceu neste domingo na Praia Vermelha, no centro de Ubatuba. Ele estava no mar quando foi puxado pela forte correnteza e sumiu. O rapaz é de Pindamonhangaba e estava a passeio na cidade com a família. Esse foi o 4º caso de afogamento na cidade. Na semana passada, 3 pessoas se afogaram na Praia do Félix. Um jovem de 23 anos morreu. A noiva dele e o sogro foram resgatados por surfistas. Depois do intervalo no Band Cidade, no esporte, derrota para o Comercial neste fim de semana adia chances de classificação da Águia do Vale, segunda divisão do Campeonato Paulista. E ainda, comércio abre contratações temporárias para as vendas de fim de ano. Em São José dos Campos, até o principal personagem do Natal, o Papai Noel, já está com emprego garantido num shopping da cidade. Agora a hora certa para você, 6h58. O Band Cidade volta em instantes.